E aí, pessoal, tudo bem? Rodrigo Brasileiro falando, uma boa noite. Hoje, dia 27 de abril de 2020, mais um dia aí de quarentena. Deixa eu já chamar aqui da nossa live. Sejam todos muito bem-vindos. Não sei se já falei, mas eu sou Rodrigo Brasileiro. Vocês estão na Confederação Monárquica do Brasil. Se você estiver vendo esse vídeo, deixa eu acertar aqui, pelo YouTube, curta e compartilha, porque isso ajuda demais a gente. E aí, Cândido? Olá, confrade, Tudo Rodrigo bom? Brasileiro, que aqui no Ceará também tem um codinome de Rodrigo Cearense, Quem é o depois Rodrigo da live dos Cearense? monarquistas cearenses. Ah, A é? Que live que você beleza! teve. Ah, que bacana. Rodrigo Brasileiro Cearense, gostei. Só que o pessoal do Rio vai ficar com ciúme, Perfeito. mas não tem problema. Cândido, e aí, cara, muito obrigado por você ter aceitado o convite para participar da live, para a gente poder conhecer um pouco mais de você, conhecer um pouco mais do seu trabalho, do seu projeto e fortalecer a nossa bancada monarquista aí nas mais diversas casas legislativas, né? Cândido, você é de qual cidade? Você é da capital mesmo ou do interior? Então, eu sou de Fortaleza, natural de Fortaleza, mas eu tenho uns familiares do interior, né, aqui do Ceará, que é no município de Cedro, e família cearense, família grande, aquela família, lado do pai, 9 irmãos, do lado da mãe, 10 irmãos, então A é minha também muita é assim, gente, é cara. muita gente. Mas aí foi afunilando, aí eu virei filho único. E diga uma coisa, cara, E, você trabalha em quê? Qual é a sua atuação, sua então, perfeito, cara. Eu sou geógrafo de formação, né? geógrafo? E fui geógrafo. Inclusive, atualmente, estamos presidindo aqui no Ceará a Associação dos Profissionais de Geografia aqui do Estado. Assumi a presidência no ano passado e a gente vem fazendo um trabalho aí já há um ano e pouco à frente da Associação dos Geógrafos aqui do Ceará. Mas eu trabalho no Senai aqui do Estado, dentro da área ambiental, no Instituto de Tecnologia do Senai aqui do Estado do Ceará. Isso já tem 15 anos que eu estou no Senai. E antes do Senai, trabalhei num órgão ambiental daqui, que é a SEMASC, e antes de ir para a SEMASC, trabalhei em Brasília, morei 4 anos em Brasília, mas não fui deputado, 4 anos só, coincidência do mandato, né? Mas não se adaptou Mas, porque sentiu falta da praia, foi o clima. não, eu tive saudade da família, e também apareceu a oportunidade de voltar para a terrinha, e aí a gente é um pouco barrista, aí acabei voltando, né? A praia, dos amigos, da família, enfim. Mas lá em Brasília eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, num local que era voltado para fazer o levantamento, o zoneamento ecológico e econômico do Brasil todo, numa área lá, do Me diga Ministério. uma coisa, Cândido. Você é monarquista já há quanto tempo? Como é que foi o seu primeiro contato com a causa? Tem muito tempo? É uma coisa recente? Você lembra? Olha, eu acredito que eu, assim como muitos milhões de brasileiros, somos monarquistas fomos, né, adormecidos, né? E, na realidade, o meu pai, no plebiscito de 93, votou a favor da monarquia. E nessa época ele me acendeu uma luzinha. Meu pai é Você já tinha idade monarquista, nessa né? época para votar, Cândido? Ou ainda não? Ainda não, faltava um ano só. Por causa de um ano, a monarquia perdeu um voto aqui no Ceará. Mas, assim, de outro lado, nós temos aqui um município do Ceará, que é Barbalha, que fica no Barbalha. sul do estado. Pois é, foi o único município no Brasil que a monarquia venceu no plebiscito. Nós ostentamos esse orgulhoso município aqui, de Barbalha, onde a monarquia venceu lá, no Que plebiscito de bacana. 93. É. E, Mas assim, em 93 acendeu essa luzinha, né, por conta do meu pai, que votava já, né, já era monarquista na época, e depois eu fiz uma viagem de intercâmbio, morei um tempo na Espanha, em 97. Fiquei na cidade de Valladolid, na Espanha, fica bem na região de Castilho e León, né, Castelo e León.
E é uma área muito... E aí eu estudei muito sobre a monarquia lá, a história da Espanha e tudo. Eu estudei na Universidade de Valladolid, lá, fiquei na residência universitária. Então, esse meu contato foi assim, minha virada de chave em termos de ser mesmo monarquista ou não. E aí, quando eu Mas, retornei da Espanha, já retornei 100% convencido de que eu era monarquista. o Cândido, mas o seu primeiro contato foi com o seu pai na época do plebiscito? Isso, primeiro foi aí, em Ah, que 93. bacana. O meu também. A minha família votou É, no plebiscito, na época na monarquia. E eu me foi. lembro que, na verdade, assim, eu já observava a monarquia porque acho que o plebiscito eu estava na quinta série. Na quarta série, eu tive uma professora que falava muito bem de Dom Pedro II. Então a biografia de Dom Pedro II me atraiu muito. Aí depois no plebiscito eu comecei a ter uma visão um pouco mais politizada. Mas diz uma coisa, Cândido. Tivemos plebiscito, monarquia perdeu, né? Tivemos 13%, foi uma vitória moral, mas o nosso objetivo não foi alcançado. O que aconteceu comigo? Eu achei que a partir daí a causa tinha acabado. E só fui Isso. depois rever muito tempo que havia um movimento monarquista. Você teve esse momento de se reencontrar com o movimento monarquista? Ou você, desde Isso. 93, você continuou participando? Não, então vamos lá. Teve esse momento inicial que eu digo que foi assim, plantou a semente, né? Em 93. Aí em 97, quando eu morei em um país monarquista, que é a Espanha, aí eu tive assim um intensivão, Teve né? Eu intensivão de morei lá monarquia. e estudei. Voltei convencido, convicto, realmente monarquista. Mas aí o movimento estava muito parado, como você falou, Isso foi em que ano que você adormecido. voltou já quente ali para o movimento? Em 97. 97. 97, 97. Você já Isso. era monarquista? E aí, sim, mas aí era assim, para os meus primos, família, amigos mais próximos, aí eu falava, a gente quando discutia um pouco sobre política e tal, mas não era engajado em nenhum movimento, em nada, né? Era uma coisa muito minha e quando a gente conversava sobre o assunto com algum amigo, algum familiar, a gente sempre citava o assunto, né? Mas Aham. assim, depois disso, meio que ficou adormecido, né? Como você falou Adormecido. aí, como aconteceu com você, né? E aí, em 2017, eu vi, salvo engano, pelo Facebook, Facebook? alguma postagem que ia haver um encontro no dia 15 de novembro, o fatídico dia 15 de novembro, aqui no centro de Fortaleza nós temos uma belíssima estátua de Dom Pedro II, na Praça da Sé, em frente à catedral da cidade. E aí eu me encontrei com um grupo de monarquistas lá nesse dia, e foi aí que a gente começou novamente a informar esse grupo. Na realidade, eu já vinha desde 7 de setembro, do Dia da Independência, e eu me encontrei só no dia 15 de novembro com esse pessoal. Ah, então No dia 7 eu... o seu primeiro contato foi no Bandeiraço Nacional da Independência, então, foi no 7 de setembro, que você viu pela Não, internet, no Bandeiraço eu não tive contato com o grupo daqui. Eu tive só contato no dia virtual. 15 de novembro. Entendi. É, E no aí dia 15 você de reencontrou o novembro, aí eu grupo, contato pessoal, né? aí encontrou quem? Aí, O então, aí Arnaldo, esse pessoal? uma turma boa aí, viu? Uma turma muito boa. E aí aí trocamos contatos, WhatsApp, aí fui formando um grupo ali, né, de WhatsApp. E depois, logo em seguida, nós tivemos uma feliz coincidência, vamos dizer assim, para o movimento daqui, que foi a inauguração do Café Patriota, que teve aqui em Fortaleza, e foi logo no início aí de 2018. E aí o movimento só cresceu, né? Assim, até eu fico brincando que nós saímos da praça e tivemos um lugar mais adequado para nos E foi pro encontrar café. periodicamente. Que é o café, no caso, né? Era o café. Cândido, então assim, Mas a aí, gente tá... infelizmente, o café, ele hoje se mudou, foi para Quixadá, para o interior do Ceará aqui, e não tem mais nenhum ponto, um café monarquista como nós tínhamos, né? Que era o Café Patriota, para a gente fazer esses encontros. Então,
Os encontros ocorrem, continuam ocorrendo uma vez por mês, mas é em locais que não é mais no café patriota como era antes. Né? O Cândido, todo mundo está observando, isso aí já é notório, que o movimento monarquista está crescendo. Inclusive, acho que foi semana passada, até um repórter, Augusto Nunes, citou, claro que de uma forma irônica, eu não sei a quem ele se referia exatamente, mas até falou, então também vão prender os monarquistas que conspiram contra a República. Claro que foi de uma maneira irônica e jornalística, ele não falou aquilo no sentido mais estrito da palavra. E eu tenho observado que muita gente, muitos monarquistas, já estão com aquela preocupação de que a gente tem que ocupar as cadeiras legislativas, seja na Câmara de Vereadores, seja na Câmara dos Deputados, seja nas Assembleias Estaduais. Quando é que veio o seu interesse ou a sua percepção de que era importante a gente entrar para a política? Quando é que você falou assim, não, caramba, se a gente não entrar lá não vai dar certo? Quando é que você se ligou nisso? Olha, em 2018, houve eleição para deputado, né? Deputado, senador, governador, presidente. E aí nós começamos a pensar, poxa, mas não tem nenhum nome aqui no Ceará que a gente possa votar, que seja um monarquista e tal, né? E que tenha um pensamento parecido com o nosso, do movimento e tudo. E aí surgiram alguns nomes que não eram do movimento monarquista, que tinham simpatia pela causa. Né? Chegamos até a um desses nomes, ter um jantar, nós fizemos um jantar num restaurante do colega, que também é monarquista, e lá ele disse que ia defender a causa e tal, e assim, se comprometeu com a gente, e quando a gente quis colocar o nome dele mesmo na mídia mesmo, tudo para aparecer, ele meio que deu uma recuada, assim, sabe? Não, andou para trás. Que não apareça e tal, Eu acordo, aí, quer dizer, a gente se sentiu meio traído, assim, nesse sentido, sabe? Totalmente, né? Totalmente traído. Pois é. Aí, depois que aconteceu esse episódio, eu chamei o Arnaldo, a gente chamou alguns amigos, assim, mais próximos, e disse, olha, gente, na próxima, a gente precisa lançar um nome daqui, nosso. Pessoa que a gente sabe que tem certeza que é convicto, que é monarquista realmente, que a gente saiba que vai ter, não vai se esconder, não vai ter vergonha de aparecer e se declarar monarquista. Né? Aí isso foi realmente consensual, né? Todo mundo concordou. E aí a gente também teve um outro start, vamos dizer assim. A gente só vamos tentar lançar o maior número possível de nomes aqui no Ceará, nas próximas eleições, em vários municípios, que é uma maneira da gente fazer uma espécie de consenso também, aqui do nosso estado, quantos monarquistas temos. Independente se vai ganhar ou perder a eleição, mas é uma maneira também da gente, porque o cara se declara monarquista, então o cara vai votar ali nele, a gente vai ter uma noção mais exata de quantos monarquistas nós temos aqui no Ceará, né, e espalhado aí por diversos interiores. Aí. O Ceará tem 185 municípios, então é muita gente aí. Cândido, eventualmente, eu escuto algumas críticas, isso partindo de monarquistas, contra os monarquistas que querem entrar na política, ou que incentivam. Eu mesmo sou muito criticado, não muito, né, porque é um grupo minoritário, mas eventualmente alguém me critica por eu ter essa posição de que o lugar de monarquista é na política. Você já recebeu alguma crítica assim muito direta na cara? Dizendo assim que monarquista não deve se envolver nesse tipo de assunto? Não, já recebi diversos, né? Desde aquela do, rapaz, não se mete nisso não, isso é coisa de ladrão, de gente que só quer, né? Você é um cara de bem, você é um cara sério, você está se metendo nessa história de política, isso aí brasileiro sempre fala, eu acho que não é só comigo, é vários que são pessoas de bem, pessoas que querem fazer algo realmente diferente, né, para trazer algum retorno para a sociedade. E aí as pessoas vão e dizem, rapaz, não se meta nisso, né? É comum. Mas especificamente, assim, crítica por ser monarquista.
Eu já tive um caso só um caso. Mas, assim, é porque, às vezes, infelizmente, as pessoas acham que pela gente estar se envolvendo na política, e a política hoje ser um país republicano, então o monarquista não pode entrar na política de um país republicano, né? Mas, assim, isso a gente tenta desmistificar logo, mostra. Inclusive, no caso de uma restauração, né, ocorrendo, é importantíssimo que a monarquia ela tem uma base parlamentar de monarquistas já existentes, que já venham já de alguns anos, para ela poder também se sustentar. Porque vamos lá, vamos criar um caso hipotético aqui, né? Fazemos um plebiscito próximo ano, monarquia vence, né? Olha o parlamento que está aí. Se nós tivéssemos um parlamento com mais monarquistas, né? Não só o parlamento que me refiro federal, né? No caso lá do Congresso, mas em todos os parlamentos, né? Tanto assembleias como as câmaras municipais, se tivesse uma base com bons monarquistas, pessoas, nós temos base de sustentação até para poder formulação de legislações mais adequadas. O Cândido, a pessoa que te criticou, ela era do movimento monarquista ou era uma pessoa de fora? Não, era de fora. É uma pessoa, inclusive, que eu nem sabia que era monarquista, depois ela veio falar que era. Aí eu descobri depois, mas ela não era do nosso movimento. Você já tem algum partido do qual você é filiado que possa falar? Ou... Posso. Atualmente eu estou filiado ao Podemos. O Podemos, aqui no estado do Ceará, eu faço parte do diretório estadual do Podemos. Eu sou primeira vogal, chama, né? Do diretório estadual. Primeira vogal seria o quê? A primeira vogal, assim, para ser bem didático, ele é uma espécie de coringa. É um substituto no caso de o presidente, o vice-presidente, se não puder, o primeiro vogal assume as prerrogativas. O tesoureiro faltar, o primeiro vogal assume, entendeu? Então ele é um coringa. Entendi. Nesse Cândido, sentido, né? deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu sei que aqui a nossa live, que é uma grande brincadeira, uma grande interação, que a gente não é nenhum terça livre, mas a gente tem alguma audiência, né? E a gente tem uma publicidade. O seu partido sabe que você é monarquista ou eles estão descobrindo agora? Sabe, porque o presidente do meu partido aqui no estado, que foi quem me convidou para participar, ele já me conhecia de antes, na época do Café Patriota. Nós, inclusive, já tivemos uma reunião, um encontro no Café Patriota. Eu já levei ele lá, já apresentei o pessoal na época, né, que o café existia aqui em Fortaleza. Então, assim, ele sabe muito bem, o presidente do partido, e não só ele, como outros membros do partido sabem disso. Aí, essa é uma questão que eu falo abertamente, meus amigos, o pessoal lá da Associação dos Geógrafos, por exemplo, tem muito geógrafo que é totalmente contrário à monarquia, né? Mas, assim, isso eu tento mostrar para eles também, que não é aquela história do sistema feudal, né? Que existia no século XIII, século XIV. É um sistema bem diferente e tudo, é uma coisa... Uma coisa moderna, né? A monarquia parlamentarista é uma coisa bem moderna, né? Sem dúvida. Deixa eu te fazer outra pergunta. Cândido, e qual é a sua vindo você numa... Primeiro você tem que vencer esse pleito interno do partido para poder vir a vereador. Você vencendo esse pleito e você vindo, qual seria, assim, aquela proposta que você diz assim, essa é a proposta da minha alma que eu quero apresentar? Eu sei que assim, você pode ter outras propostas, mas qual é aquela que você fala assim, não, se tudo der errado, essa proposta tem que dar certo? Existem vários, né? Assim, a atuação do vereador, ela tem os seus limites. Eu não sou candidato a prefeito, eu sou pré-candidato a vereador, não sou nem candidato ainda, sou pré-candidato. Então, o vereador ele tem os seus limites de atribuições. Dentro dos limites do vereador, tem muitos projetos lá que são projetos de indicação, vamos dizer assim.
Eu posso indicar para o Poder Executivo, mas eu não cabe a mim fazer. Entre eles, eu tenho um que, inclusive, assim, me toca muito o coração, né? Porque é uma coisa que está muito próxima de mim, que é voltado para a criação de uma mapoteca digital, Criação de o quê? histórica e geográfica. Perdão, eu não A entendi. mapoteca, a criação da mapoteca histórica e geográfica digital de É Fortaleza. que tá dando uma travada no seu som. Oi, Cândido? Tá dando uma É travada no seu som? É Amapoteca o nome? mapoteca. Mapoteca? Nossa, Mapoteca digital, histórica e geográfica aqui de Fortaleza. mas o que seria uma mapoteca? Eu nunca ouvi falar, eu nunca tinha escutado essa palavra. É um pouco incomum para quem. Ah, Cândido, deixa eu te falar. Tá dando uma pequena travada, cara. Sim. Cândido, tá dando uma Melhorou? travada no seu vídeo. Eu vou sugerir o seguinte: tem mais algum aparelho que está ligado ao Wi-Fi? Computador, laptop, Smart Vou TV? sair aqui. É um notebook. Ah, tá. Porque você saindo aí concentra toda a rede Entendi. no smartphone. Aí a tendência é que melhore. Entendi. Vou sair aqui. Mapoteca, esse é um termo específico regional do Ceará ou é um termo técnico da geografia? Não, é um termo muito comum, não é técnico, não. Ele é uma biblioteca de mapas, resumindo. Né? Ah, que curioso. Nunca tinha ouvido falar mapoteca. Nunca tinha ouvido É uma falar. biblioteca de mapas. Né? E aí, assim, aqui a gente fez um levantamento. Aqui em Fortaleza, nós temos cartas e mapas feitas desde o século XV, que navegadores já passavam aqui pela costa cearense e já descrevia alguns pontos daqui do nosso litoral. Então, hoje, nós temos um verdadeiro acervo, uma riqueza de mapas espalhados em mais de 6 países do mundo, inclusive no Vaticano. Mapas que estão feitos por jesuítas na época. E, assim, claro, não dá para trazer tudo para cá, porque é patrimônio que está em vários países, teria que envolver Itamaraty, enfim, é uma coisa muito complexa. Entendi. Mas, no caso de uma mapoteca digital é diferente, porque você vai ter lá apenas o acervo digital dela. E é muito mais simples e barato, inclusive, para o município. O custeio disso fica tudo mais barato, entendeu? Você já pensou? Eu sei que não dá para ter uma ideia muito exata, porque isso pode variar. Mas você tem mais ou menos uma ideia do custo que isso teria para os cofres públicos? Esse investimento? Eu vejo isso como Sim. investimento, né? Sairia mais ou menos É, quanto esse investimento? no caso da mapoteca, especificamente, o investimento não é alto, é baixo, como eu falei. Por quê? Porque, na realidade, eu vou precisar de um bom servidor de internet, que tem uma rede boa para manter o serviço. Vou precisar de 2 funcionários na Mapoteca, do Dois município, só? Para manter toda a só estrutura? dois Só dois? funcionários. Só 2 funcionários, nada mais. Porque é uma Mapoteca digital, é diferente, o conceito é diferente. Certo? Então, basicamente, os 2 funcionários seria um para TI, voltado para TI, certo? Que é para manter a rede e todos os dados, enfim. E um outro seria um geógrafo, um historiador, que ficaria na condução técnica do local. Certo? Basicamente, seriam esses 2 funcionários que é assim, imprescindível para poder o funcionamento da mapoteca. Fora isso aí, o espaço físico da mapoteca que a gente já havia pensado, por isso que ela é um projeto que eu gosto muito, seria no Farol do Mucuripe, que é uma edificação imperial, feita no período do Império aqui, projetado por Dom Pedro I, construído por Dom Pedro II. Certo? A edificação foi inaugurada em 1846
é um prédio patrimônio do Estado do Ceará, está na bandeira do Estado do Ceará, o farol do Mucuripe. O seu farol, que começou a funcionar na data de aniversário da Princesa Isabel, dia 29 de julho, inclusive, onde todo ano, desde o ano passado a gente começou esse movimento, a gente vai ao farol com um grupo de geógrafos, monarquistas, e faz um grande abraço ao farol do Mucuripe aqui. Esse farol, ele é aberto? Eu não conheço esse farol. Esse farol, ele é aberto à visitação? A pessoa pode entrar ou somente a estrutura externa? Ele é aberto, porém, ele tá numa situação de total abandono. Que pena. Não é recomendado. É uma pena, a estrutura dele só não desabou por completo porque foi feito na época do Império. Nessa época se fazia obra para toda a eternidade, diferente dos dias de hoje, né? Então a estrutura ela se mantém em pé porque ela é bem robusta, bem feita, mas se não fosse por isso, eu acho que hoje ela já estaria em total ruína. Além da assim, Pode falar, a ideia é a gente buscar a restauração do farol. Isso também estaria no seu projeto, a questão da restauração? A restauração a gente teria que cobrar do Estado, porque o Estado ele tem uma lei estadual que determina que lá é um patrimônio histórico do Estado do Ceará e que, portanto, o Estado deveria manter e zelar pela sua integridade. Coisa que não vem ocorrendo, né? Infelizmente, o prédio está, como eu falei, abandonado, caindo as traças, né? Em total situação mesmo de decomposição total do prédio. E só não está pior, é uma pena, só não é pior porque nós temos uma comunidade próxima, que reside próximo, que ainda tenta, né, manter alguma coisa lá. Mas, como é que é o nome mesmo do farol, Cândido? É farol? Farol do Mucuripe. Ele fica localizado na ponta do Mucuripe, que já tem, inclusive, dados históricos, que dá para ser apresentado, inclusive, que demonstra que já chegou em janeiro de 1500, na ponta do Mucuripe, navegadores lá espanhóis, Diogo de Lepe e Vicente Pizon, estiveram lá, quer dizer, antes, inclusive, de Cabral, que foi em abril, em janeiro eles estiveram lá, na ponta do Mucuripe, que é aqui em Fortaleza. E o farol fica nesse local, na ponta do Mucuripe. Você vai acabar mudando a história do Brasil, cara. Ô, Cândido, além da mapoteca, qual seria o seu segundo projeto que você também fala assim, esse aí é quente também? Bom, aí já é mais voltado para a área ambiental, que é uma área que eu atuo já, né? Eu sou formado nessa área. Eu sempre costumo falar aqui em Fortaleza que o maior impacto ambiental da cidade é a ausência de saneamento básico que existe em Fortaleza. Certo? E você, inclusive, é médico, né? Você sabe muito bem que essa questão do saneamento e a saúde estão muito próximos ali. Né? E em Fortaleza, hoje, nós ostentamos dados, ostentamos no mau sentido, né? Porque são dados terríveis na área de saneamento básico. Das 100 maiores cidades, né, do Brasil, Fortaleza está em 76º, 76. A colocação. Em termos de saneamento básico? Cara, por curiosidade, o Rio de Janeiro tem qual posição? Você está muito bem, não. Olha, não lembro do Rio de Janeiro, mas também não assim, está bem, não. Não sei, mas assim, Fortaleza, há 4 anos atrás, nós estávamos 8 posições melhor. Há 4 anos atrás, quer dizer, no início dessa gestão que está hoje, Fortaleza estava 8 posições melhor do que está hoje no ranking. E aí, nós pioramos. O seu projeto, ele seria para essa área de saneamento básico?
Aí sim, aí qual é a ideia, né? A gente sabe que também o vereador não tem esse poder de fazer projeto de saneamento básico, né? Naturalmente. Mas a gente tem uma proposta que é voltada para a questão da isenção da taxa de esgoto para baixa renda, para o pessoal que está no cadastro único do governo federal. Certo? O que a gente está falando? Nós estamos falando hoje em torno de 700 mil pessoas aqui em Fortaleza que não tem ligação com a rede de esgoto e nem recebe água. Mas paga imposto sobre isso? Paga imposto, mas não tem ligação. Aí o que ocorre? A concessionária local de água e esgoto, né, daqui, ela até tem uma cobertura de 77%, certo? De abastecimento de água, que a água chega nas casas. Porém, muitos não fazem a ligação com o esgoto, porque senão paga a taxa de esgoto. Porque não tem como pagar a taxa. E aí acaba enviando os seus esgotos, os efluentes líquidos, né, domésticos, para um outro local que não a rede coletora pública. A ideia é propor ao poder público municipal uma taxa para isentar essas pessoas e assim poderem fazer a ligação. Isentar no sentido de que a prefeitura bancar mesmo. Porque a gente sabe que R$ 1 investido em saneamento, você economiza R$ 4 em custeio com saúde pública. Ou seja, o que a prefeitura, teoricamente, estaria pagando para essas pessoas, a taxa de esgoto dela, ela estaria economizando o custeio e assistência em saúde dessas pessoas que depois iriam procurar o sistema público de saúde municipal e está congestionando. Ainda mais no período de agora que nós estamos vivendo, de pandemia. Né? Que é um momento muito crítico. Aí a sua ideia é o seguinte, é que com essa isenção, essa população de baixa renda se sinta estimulada a conectar os seus dejetos à rede de esgoto própria e não à rede fluvial, seria isso? Não estaria encaminhando para um córrego, ou para mesmo até um solo nu, né, jogado. Isso vai impactar o lençol freático aqui da cidade. Enfim, você tem um impacto ambiental em Fortaleza muito grande. Só para dar um exemplo rápido aqui para ti e para o pessoal, nós estamos com um projeto aqui que já vem se arrastando há 11 anos, vai fazer 12 anos agora, de requalificação de um grande rio que passa aqui dentro de Fortaleza, na região periférica. É um projeto bilionário, de bilhões de reais, né, de recuperação, de requalificação desse rio, porém, não existe essa preocupação na recuperação do saneamento das pessoas. Então, quando esse rio estiver todo despoluído, novamente vai começar a ser... Vai ser realimentado com bosta. Enfim, você está jogando dinheiro público fora, praticamente, porque no final das contas não vai ter solução. Sem saneamento básico... Cândido, o efluente volta. Vou fazer uma pergunta difícil, né? Eu tenho uma paciente que ela é engenheira ambiental na UF, que é onde eu trabalho. E uma coisa que ela me falou durante uma consulta que a gente ficou conversando é que uma dificuldade do saneamento básico, pelo menos no Rio de Janeiro, é que as favelas, que geralmente são encostas, aqui a gente tem muita montanha, muito morro, elas têm uma estrutura muito anárquica. Então fica difícil você fazer uma rede de esgoto unificada, uma coisa... em Fortaleza, a estrutura, digamos assim, a anatomia das favelas também impele essa dificuldade de você conseguir fazer uma rede de esgoto bacana, decente, um saneamento básico adequado? Nesse sentido, aqui em Fortaleza, a nossa cidade é uma cidade muito plana, litorânea, assim como a cidade do Rio, porém, a cidade do Rio tem muito
muitos morros, né, e tudo, é diferente da nossa aqui. A nossa cidade não, ela é bem plana, o nosso relevo aqui é só de duna. Então a duna ela é muito menor, é muito mais baixo do que o morro, como tem no Rio aí, é uma serra, né, realmente. Então, é diferente. Nesse sentido, ajuda a gente conseguir levar essa rede, né, para locais mais periféricos da cidade. Né? E assim, apesar de existir essa má distribuição espacial das casas, né, você tem um desordenamento territorial ali, porque a rua ela não é retinha, ela tem alguma curva e tudo, mas não é algo tão complexo como é o caso do Rio, né? E aqui é bem mais simples nesse sentido, sem dúvida. Né? Aqui é bem complexo. Aqui essa situação é bem complexa. E qual seria o terceiro projeto que você também acha que vai bombar? Você falou que tinha. Eu vou te poupar só três, que aí eu já quero saber do turismo, que aí vem papo bacana. Agora o papo tá tenso, que a gente tá falando de. Já falando. Aqui, a Mapoteca até que foi interessante. Já estamos falando de poluição. Deixa. O pessoal já fica triste, depois vamos falar de turismo aí. Olha só. Fortaleza é cidade turística, todo mundo sabe disso. Você tem uma ideia, o nosso PIB aqui municipal, quase 30% do nosso PIB municipal, ele é oriundo das atividades relacionadas ao turismo. Então, você imagina agora, nós estamos vivendo esse momento de pandemia, Fortaleza, basicamente 30% do PIB dela foi atingido em cheio, porque está tudo parado. Né? Então, isso eu estou me referindo apenas ao turismo. Né? E assim, dentro dessa ideia, no momento que a gente tiver o retorno das atividades, que eu espero que não demore muito, a gente precisa pensar numa recuperação econômica aqui do município. Assim como o Brasil todo precisa, o mundo todo precisa. Né? Então, Cândido, já que você já aí começou a falar no turismo, Fortaleza realmente é muito conhecido pelas praias, pelo sol. Mas vamos falar um pouquinho da comida. Antes da gente falar das praias. Qual é a comida assim, típica que os turistas ficam malucos? Aqui tem muita coisa boa, né? Agora, aqui tem o Baião de Dois, aqui é muito bom. Explica aí pra gente o que é o Baião de Dois. Tem muita gente que não sabe, cara. Eu fui descobrir o que era Baião de Dois há 2 anos. Quando eu fui na... Você conhece o Centro Cultural Luiz Gonzaga, aqui no Rio de Janeiro? Sim, já estive lá, muito bacana. Você já veio aqui no Rio? Já. O Rio é uma cidade que os brasileiros se encontram. Viu? E diz aí, que é o Baião de Dois para o pessoal que não é do Nordeste, que não conhece? Rodrigo, o Rio não é mais nossa capital oficial, mas é a nossa capital afetiva do brasileiro, viu? Ah, que bom, né? Mas agora temos Brasília também, que vai ser a nova casa de Dom Luiz, né? Eu morei em Brasília também, então sou meio suspeito, né? Gosto muito de Brasília também. Eu fui para Brasília, eu gosto muito do pessoal de lá, mas assim, não é uma cidade que eu gostaria de morar. Eu acho a estrutura de Brasília uma estrutura que é muito de carro, entendeu? A cidade não tem calçada, então... aqui no Rio de Janeiro a gente faz muita coisa a pé, a gente é muito acostumado a isso, a ter a coisa perto. Ô, Cândido, mas fala aí o que é o Baião de Dois aí, que vocês tanto falam aí do Nordeste? O Baião de Dois é uma comida bem simples aqui pra gente, é basicamente arroz, feijão, de preferência aqui a gente gosta muito de feijão verde. Feijão verde? Melhor. O feijão que a gente usa aqui muito. E aí você faz esse prato. Eu não sou nenhum mestre, eu sou bom de comer, fazer prato eu não sou bom. E a gente gosta de usar muito o queijo de coalho, que é um queijo aqui do Nordeste, muito apreciado, inclusive tem aí no Rio, que eu sei, o pessoal gosta muito também. E aí a gente põe esse queijo junto com o baião, né, com o feijão e o arroz, e aí coloca algum condimento ali, um coentro, alguma coisa ali, para dar um saborzinho a mais, tudo misturado, bem molhadinho, com nata,
um requeijão, pode também colocar. Aqui, Fica uma delícia. o Arnaldo tá falando aqui também, tapioca, cuscuz, panelada. Ah, sim. Panelada é o quê, cara? Panelada eu não conheço. Cara, panelada é feito com miúdo de carneiro Miúdo de ou carneiro? de bode. É Ou bom, de cara? bode. Eu gosto. E Eu gosto. buchada? Buchada é o quê? É basicamente a mesma coisa, só que você pega e coloca tudo dentro. Você pega o bucho, né, o estômago do carneiro, do bode, enfim, né? E você coloca lá dentro. E costura aquilo ali, e é cozido dentro. Né? Ó, Então, estão mas fica falando muito aqui bom. também assim, ó. Tem também Sim. mariscos, peixe, camarão e lagosta. Eu prefiro ficar com a lagosta, cara. Eu prefiro ficar com o camarão. E além da comida, cara, o que tem a comida que é bacana, o farol Sim. do. Como é que é o nome? Já Do anotei aqui. Mucuripe, Mucuripe. Mucuripe. Isso. Mucuripe. O que mais que tem aí pro turismo em Fortaleza? O pessoal conhecer. E o pessoal já tá mandando aqui paçoca, mão de É, vaca. muita coisa. Ó, a culinária daqui, ela é muito variada, tem muita coisa boa. Né? Aliás, em muitos lugares do Brasil tem muita coisa boa, né, cara? Em Minas, Pará, enfim, brasileiro. Nós somos muito criativos nesse sentido aí da culinária, né? É muito bom. É, assim, aqui fora essa questão da comida, do mucuri que você falou, nós temos alguns locais históricos da cidade. Né? Aqui, Fortaleza, a cidade nasceu. Na realidade, existe uma polêmica histórica, vamos dizer assim, que a cidade tem duas datas de nascimento. Uma é uma data mais antiga, que é a que a gente defende, inclusive, que foi na foz do Rio Ceará, com a chegada do português Martim Soares Moreno, e lá foi fundado um forte, o Forte de Santiago, inclusive em Fortaleza, cidade, e nós temos aí a Cruz de Santiago como um dos símbolos, né, aqui da cidade, da formação. E isso aí ocorreu na foz do Rio Ceará, como eu falei, e lá foi criado o nome de Nova Lisboa, a localidade. Aí, depois disso, surgiu também uma vila, uma outra fortaleza, construída já um pouco mais distante, mas aqui dentro do município também, num local onde tem um outro rio, que é o Rio Pajeú, hoje é um canal praticamente, um riacho. E lá, essa fortaleza foi feita por holandeses inicialmente, e depois foi retomada pelos portugueses, dando o nome de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Essa Aonde aí é aberta para surgiu, visitação? essa é aberta para visitação, existe até hoje. Né? Inclusive, agora, nesse mês de abril, foi data de aniversário, dia 13 de abril, a data de aniversário, que foi o dia em que o rei de Portugal elevou o povoado do Forte à vila da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Né? E quando o Brasil se tornou independente, império, Dom Pedro I declarou que Fortaleza passaria a se chamar de Vila de Fortaleza de Nova Bragança. Porém, esse nome acabou não ficando, e ficou só Fortaleza mesmo. Eu Mais costumo rápido. dizer que nossa origem é totalmente monárquica. Né? Nós somos filhos do Forte. É igual ao Rio de Janeiro. O nome original da cidade era São Sebastião do Rio de Janeiro. Né? Mas é muito grande. O Arnaldo está falando aqui também, o Beach Park também é ponto turístico aí? Assim, o Beach Park é no município vizinho aqui, na região metropolitana. Ah, não é em Fortaleza, Fica, não? fica no município de Aquiraz, que é um município histórico também, antigo. Ele surgiu antes de Fortaleza, inclusive, Aquiraz. Foi capital antes de Fortaleza. E hoje é um município aqui da região metropolitana, pertinho, é quase um bairro aqui da cidade.
Você tinha falado um ponto que agora eu queria retomar, que Fortaleza vive do turismo e nessa fase do coronavírus, obviamente, o turismo está zerado. Está todo mundo com o pires na mão. Como é que você acha que o governo pode ajudar na recuperação econômica? Não que o governo em si ele seja o responsável, mas como é que ele pode agir para que os empresários se recuperem economicamente, para que os microempresários se recuperem? Ou como é que ele pode não atrapalhar essa recuperação, pelo menos? Se não atrapalhar, já está muito bom. É isso. Só em não atrapalhar já ajuda muito. Já não atrapalhar já ajuda muito. Mas assim, aqui para Fortaleza, como eu falei, como a nossa economia é muito voltada para o turismo, né, como eu já falei aqui, 30% do PIB é relacionado ao turismo, então é considerável isso. Né? A gente tem que pensar nesse sentido. Aí a nossa ideia, que casa com as nossas propostas, né, é de resgatar essa fortaleza dos tempos do Império. Nós temos muitas edificações aqui que foram construídas no período imperial, né, e que infelizmente estão abandonadas hoje, ou descaracterizadas totalmente. Então, assim, nós temos uma das propostas lá, é de tentar inicialmente mapear, né, tem muita coisa perdida aí, essas edificações. Cândido, repete um pouquinho que deu uma cortada na conexão, depois da parte dos prédios históricos. Então, tem muito, como eu falei, tem muito prédio histórico aqui, mas a gente precisa identificar melhor, mapear melhor esses locais, e aí a gente precisa fazer com que isso entre no circuito turístico aqui do município. Né? Vender o turismo histórico aqui da cidade, que é muito pouco vendido, muito mal utilizado. Você acha que o pessoal foca excessivamente? Tudo bem que as praias do Nordeste são maravilhosas, mas você acha que se foca excessivamente em praia e esquece que o Nordeste é mais do que só praia? Mais do que só sol? E tem muito mais coisa ali que pode ser explorado economicamente também, cultural e economicamente? Eu acho que sim. E outra coisa, o turismo histórico ele é um turismo muito mais familiar. É um turismo onde você atrai famílias para o local conhecer. Né? É diferente do turismo do sol, da praia, que é um turismo que às vezes atrai até o turista mal intencionado, vamos dizer assim. Que é isso? Sexual. Olha, aqui é a live de família. Pois é, enfim. Então, assim, você tem a questão do turismo das nossas praias aqui, tudo, já está muito bem vendido, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Então, fica muito falho ainda essa outra parte do turismo, que é uma parte importante também, e que atrai muito o público, inclusive, do turismo familiar, como eu falei, né? E é um turismo muito mais qualificado. Explora um outro nicho de mercado, né? É um outro nicho, sem dúvida. Explora outro nicho de mercado. E você, caso você seja candidato e, enfim, consiga entrar como vereador, você pretende fazer, de fato, uma cobrança nessa parte do patrimônio histórico-cultural? Sem dúvida, totalmente. Totalmente. A nossa ideia é realmente tentar defender, inclusive nós temos no nosso site, né, lá, as nossas bandeiras lá que a gente defende. Qual o site? Fala aí para o pessoal acessar. O nosso site é www.candidohenrique.com.br. Ah, tá. Que eu vou anotar aqui, porque quando eu fizer o upload para o YouTube, aí eu coloco lá o site para o pessoal acessar. Então, aí, quando você acessar, você vai ver lá a página sobre, né, vai falar sobre mim, a primeira bandeira que aparece lá é a defesa do resgate cultural, histórico, material e imaterial da nossa terra. É a primeira bandeira que está lá que a gente defende. Então, assim, nosso trabalho, até pela minha formação de geógrafo, a gente, o monarquista ele é um pouco também simpático à questão histórica, né? A gente estuda, procura muito estudar sobre história. Eu estou aqui, ó, do meu lado, eu sempre ando
muito com livros, ó. Barão de Mauá, certo? Nós temos aqui também do Resulte, ó, do Resulte. Cadê o do Resulte? Leopoldino. O Resulte é foda, cara. Ele é muito bom. Eu também vou agora para o Dom Pedro II, do Resulte. Eu não estou com ele aqui ainda, mas eu já fiz o meu pedido. Estou esperando chegar o livro para começar o Dom Pedro II. Cara, vou te falar. Eu já li o Dom Pedro I. O do Dom Pedro II, cara, é melhor. A biografia de Dom Pedro II é uma coisa que você não acredita. Parece novela, cara. Parece uma novela. Assim, eu sou fã de Dom Pedro II. Assim, não sei se pela minha formação, sou geógrafo, Dom Pedro II gostava muito dessa área, né, na geociência. E ele foi pouca gente sabe disso, mas ele foi um cara que defendeu a sustentabilidade no século XIX. eu fico imaginando assim, como é que ele naquela época, cara, ele já tinha essa cabeça do desenvolvimento sustentável. Porque assim, Sim. eu acho, eu vejo assim, algumas pessoas elas são muito pouco, como é que eu posso dizer, ecochatos. É o ecochato, entendeu? Algum grau de intervenção na natureza, o ser humano vai fazer. Sim. Se você está usando uma roupa, né, você está fazendo um grau de intervenção na natureza. Né? Resta a gente utilizar a ciência para intervir da forma mais inteligente possível. Mas a gente vai intervir na natureza. O problema é o ecoterrorismo, né? Como foi bem dito aqui, ó. Eu ostento isso aqui com muito orgulho, que tem aqui uma dedicatória do próprio Dom Bertrand aqui, ó. Cadê? Mostra aí. Não dá para ver. Aproxima da câmera para a gente ver. Que bacana, cara. Que então, é isso que você falou. Eu mostro, por questões que eu sou da área, como técnico, cara que estuda essa ciência e tal, sem o viés do ecochato, do ecoterrorista, né? Esse de forma alguma. Né? E Dom Pedro II, ele ia sempre pela questão da ciência, que ele era um estudioso, um erudito realmente, e ele tinha essa consciência, mas essa consciência sem ser alarmista, pedante, chato mesmo. Né? É um cara que eu admiro muito, não só pelo aspecto, como eu falei agora, da sustentabilidade, mas como um homem público, né? A consciência de saber usar os recursos. Já naquela época, né? Naquela época ele tinha um caderninho, né, do imperador, que ele anotava lá a lista negra dos homens que estiveram fazendo algo errado, né? Para que esses nomes eles não passassem nunca para ele nomear esse tipo de situação. Já era o início do Tribunal de Contas da União, já. O próprio Dom Pedro II já fazia esse papel, já. Imagina se Dom Pedro II tivesse internet, hein, cara? Pois é, cara. Ia ter o arquivo do CPF negro ali. Ô, Cândido, eu quero agradecer demais. A gente passou rápido, né, cara? Tô olhando aqui o tempo já. Quase uma hora já de. Passou rápido, né? Quando a companhia é boa, a conversa é rápida, né? Passa o tempo rápido. Coisa anda. Ô, Cândido, eu vou pedir para você. Deixa um recado aí para a galera que está assistindo a gente. Tem gente do Brasil inteiro, tem gente do Nordeste, do Sul. Se duvidar, tem até de fora do Brasil. Qual é o recado que você quer deixar para esse pessoal antes da gente se encerrar? Olha, o recado que eu deixo é que aqueles que ainda estão em dúvida em relação à monarquia, estudem, aproveitem esse período agora que está mais em casa, leiam bons livros. Eu mostrei alguns aqui, você sempre está mostrando na Confebras. Né? O conhecimento realmente, a verdade da história, e também, não é só pela história, mas pelo que representa realmente a monarquia, né? Quando você estuda melhor o sistema monárquico, parlamentarista, constitucional, ele não é só a questão de passado, ele é o futuro realmente. Né?
E você percebe bem isso, quando você tem esse conhecimento mais aprofundado. Não fica só ali no Pires, ali, naquela coisa superficial. Né? E, então, para aqueles que ainda estão em dúvida, faça isso. Aqueles que já têm consciência, estimulem os que estão em dúvida a fazerem isso, porque eu acredito muito que só o conhecimento, a luz do conhecimento, é que vai abrir o caminho para a restauração, de fato. Certo? Aqui no Ceará, eu desconheço, pelo menos por enquanto, até o momento, só tenho eu como pré-candidato a vereador em Fortaleza, mas sempre é bom que os monarquistas busquem envolver mais na política, né, por várias razões, mas se envolver no sentido bom, né, no sentido realmente de tentar fazer algo que a gente possa depois mostrar, ó, aquele ali é monarquista. Olha a diferença do monarquista atuando na política para quem não é monarquista, o republicano lá. Né? A gente tem esse parâmetro. Hoje nós temos no parlamento um Luiz Felipe de Orleans e Bragança para mostrar. Né? Olha aí, esse aí é um deputado federal monarquista. Então isso é muito bom, porque a gente tem parâmetro para mostrar nos dias de hoje. E incentivar as pessoas a fazerem isso. E quem puder buscar mais informação, busque, porque é válido. Isso aí. Isso aí, pessoal. Quero agradecer a galera, o Arnaldo aí, que está sempre me dando uma moral, está me dando uma força. Quero agradecer também ao Diniz Klein também, que estava assistindo. Deixa eu ver, tem uma galera aqui que eu já conheço. O Douglas também, tem um pessoal aqui que é novo, né? O Gogo Blue, como é que é? Goku Blue também tá sempre aqui na live. Mais uma vez quero agradecer. Opa, peraí. Quero agradecer, Cândido, você aí por ter disponibilizado aí o seu tempo. Apesar que nessa quarentena, tempo que a gente é o que a gente mais tem. Ainda aproveita para ler, né? Eu tô aproveitando para ler, para fazer live, que acabando essa quarentena não vou ter essa moral toda, não. Quero agradecer a todo mundo aí que participou. Cândido, vamos dar o nosso grito de guerra final? Sabe qual é o grito de guerra? Sim. Então vamos lá. Salve, Dom Luiz. É salve. Salve. Então vamos. Então, peraí, deixa eu dar uma boa noite primeiro. Quero agradecer mais uma vez você que participou com a gente aqui da live. Uma boa noite e salve, Dom Luiz! Tchau, tchau, pessoal. Uma boa noite. Valeu. Valeu.